Um dia na Galileia, um homem chamado João falava com ternura de amor aos seus irmãos. Falava com ternura de amor aos seus irmãos. Seu rosto resplandecia a paz que ele trazia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Fazei penitência, sempre, sempre João dizia. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador. Porque João Batista anunciava o Salvador. Muito bom dia, meus amados irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso Comunidade em Oração desta terça-feira, dia 24 de junho, dia de São João, dia em que nós trazemos ao nosso coração este grande homem, o último dos profetas, mas aquele que apontou o Cordeiro de Deus e que contemplou o Cordeiro de Deus. Aquele que anunciou o Messias, aquele que preparou os seus caminhos, o único santo da igreja, junto com a bem-aventurada Virgem Maria, em que se celebra a sua natividade no dia de hoje e também celebra-se o seu martírio, que é no mês de agosto. Duas datas em que nós temos a oportunidade de contemplar tudo aquilo que Deus realizou na vida de São João Batista. No dia de hoje nós queremos nos alegrar com a Liane Schrader, lá de Pancas, que faz aniversário no dia de hoje. E hoje também o nosso abraço a todas as comunidades que celebram São João Batista e também a paróquia São João Batista de Aracruz. Queremos ali rezar pelo padre Antônio Luiz Pandolfi, que é pároco daquela paróquia, e de suas comunidades, suas lideranças, todas as suas famílias, que possa ser de fato um momento bonito, rico para esta porção do povo de Deus que ali está. E que, exemplo de São João, possam ser sempre anunciadores de Cristo Jesus. Iniciemos então, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dos sermões de Santo Agostinho Bispo, voz do que clama no deserto. A igreja celebra o nascimento de João como um acontecimento sagrado. Dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo. Tal fato tem, sem dúvida, uma explicação. E se não a soubermos dar tão bem, como exige a importância desta solenidade, pelo menos meditemos nela mais frutuosa e profundamente. João nasce de uma anciã estéril. Cristo nasce de uma jovem virgem. O pai de João não acredita que ele possa nascer e fica mudo. Maria acredita e Cristo é concebido pela fé. Eis o assunto que quisemos meditar e prometemos tratar. E se não formos capazes de prescrutar toda a profundeza de tão grande mistério, por falta de aptidão ou de tempo, aquele que fala dentro de vós, mesmo em nossa ausência, vos ensinará melhor. Nele pensais com amor filial, e ele recebestes no coração, dele vos tornastes templos. João apareceu, pois, como um ponto de encontro entre os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O próprio Senhor o chama de limite quando diz a lei e os profetas até João Batista. Ele representa o Antigo e anuncia o Novo. Porque representa o Antigo Testamento, nasce de pais idosos. Porque anuncia o Novo Testamento, é declarado profeta ainda estando nas entranhas da mãe. Na verdade, antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer, já é designado. Revela-se de quem seria o precursor, antes de ser visto por ele. Tudo isso são coisas divinas que ultrapassam o limite, a limitação humana. Por fim nasce, recebe o nome e solta-se a língua do Pai. Relacionemos o acontecido com o simbolismo de todos estes fatos.
Zacarias emudece e perde a voz até o nascimento de João, o precursor do Senhor. Só então recupera a voz. O que significa o silêncio de Zacarias? Não seria o sentido da profecia que antes da pregação de Cristo estava, de certo modo, velado, oculto e fechado? Mas com a vinda daquele a quem elas se referiam, tudo se abre e torna-se claro. Fato de Zacarias recuperar a voz do nascimento de João tem o mesmo significado que o rasgar-se o véu do templo quando Cristo morreu na cruz. Se João se anunciasse a si mesmo, Zacarias não abriria a boca. Solta-se a língua, porque nasce aquele que é a voz. Com efeito, quando João já anunciava o Senhor, perguntaram-lhe: quem és tu? E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. João é a voz, o Senhor, porém, no princípio era a palavra. João é a voz no tempo, Cristo é desde o princípio a palavra eterna. Que bonito saber, meus amados irmãos e irmãs, deste carinho com que o nosso Deus trabalha os seus. E, sobretudo, que em João nós possamos ser sempre anunciadores da glória do Senhor. O evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo 1, versículos de 57 a 66, o versículo 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, o nascimento de João, sem dúvida alguma, é a marca da misericórdia de Deus para com o seu povo. Certo de que Isabel e Zacarias já eram um casal idoso, eles não poderiam ter filhos. E o fato de não terem filhos já era motivo de uma vergonha perante a sociedade. Um casal que não pudesse ter filhos era visto como talvez um pouco menor, talvez indigno da graça de Deus. Aí Deus mesmo opera esse milagre, essa maravilha na vida de Isabel, que gera aquele que vai ser o precursor, o anunciador, aquele que vai apontar a Cristo Jesus, que vai batizar o autor do batismo. Isso para nós, sem dúvida alguma, traz um carinho de Deus para com os pequenos. Deus nunca se esquece daqueles que são fiéis à sua promessa. Talvez não pode ser ou não aconteçam as coisas no tempo em que nós queremos, mas acontece sempre no tempo de Deus. Zacarias e Isabel são este exemplo claro deste tempo de Deus que acontece para que tudo chegue ao bom termo em vista da salvação e da obra redentora do Cristo. Nós queremos aqui então no dia de hoje pedir que assim como João Batista, nós sejamos anunciadores. Assim como Isabel e Zacarias, sejamos homens e mulheres crentes, confiantes na promessa e esperançosos desta mesma promessa. E que a bondade de Deus nos ajude sempre a sermos no mundo sinal daquilo que nós esperamos, daquilo que nós ansiamos, daquilo que nós, é claro, também rezamos. E nesta terça-feira, às 19 horas, celebramos o 5º dia da nossa novena, com as comunidades Nossa Senhora do Rosário, Santíssima Trindade e São Francisco de Assis. É Padre Maciel Agnésio Serafim que vai estar presidindo a Eucaristia, ele que é pároco da Paróquia Santíssima Trindade de Linhares. E a bênção para o dia de hoje é para os trabalhadores e para o trabalho. Aqueles também que porventura estiverem desempregados, nós rezaremos
temos neste dia esta intenção. Lembrando o nosso gesto concreto, que é material de limpeza e higiene pessoal. Você pode também nos ajudar, trazendo a sua doação, para que depois nós possamos reverter estes itens para as instituições que precisam, que necessitam aqui na nossa cidade. Lembrando também, é claro, da nossa ação solidária em benefício à revitalização do nosso patronato, está sendo vendida, valor de R$50. Contamos também com a colaboração de cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Agradeço você, meu irmão, minha irmã, pela companhia nesta manhã. Desejo um ótimo dia e amanhã, com a graça de Deus, estaremos aqui novamente com mais uma Comunidade em Oração. Até lá. Às margens do Jordão, João batizava o povo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo, dizendo que Deus viria instaurar um reino novo. Às vezes João se zangava com os duros de coração, dizendo que já estava perto, muito perto a salvação, dizendo que já estava perto, muito perto a salvação. Viva João Batista, viva o precursor, porque João Batista anunciava o Salvador, porque João Batista anunciava o Salvador.